Eu diria assim, Lucas, eu acho que nós fizemos grandes progressos nesses últimos 50 anos e nos transformamos numa agricultura de subsistência que não conseguia alimentar a sua população, numa agricultura de exportação, né? Em 1970, uma família gastava 40% da sua renda, do seu orçamento para comer, né? Hoje gasta 12%. Ou seja, isso tudo é fruto do trabalho do agro, do barateamento da comida, do aumento da eficiência e por aí vai. Na década de 70 se colhia 1 tonelada por hectare. Hoje nós só colhemos 4 toneladas por hectare e nós podemos ir para 5, 6 toneladas por hectare. Então, houve um grande progresso. Agora também, ao mesmo tempo, além dessa complexidade toda que eu falei, há também uma migração, né, do campo para as cidades, né? O Brasil hoje já tem mais de 80% da população brasileira morando em núcleos urbanos e tem estados como São Paulo que tem mais de 90% morando em núcleos urbanos. Isso faz com que os braços, eles além de envelhecidos, né, no que restaram no campo, eles são insuficientes para alimentar todo esse povão que está nas cidades. Por isso que vem a mecanização, por isso que vem a tecnologia das sementes, da química, das moléculas, para que a gente possa fazer mais com menos. Então, é um caminho normal. Eu diria que uma das grandes deficiências hoje, na medida em que nós não precisamos mais brigar para ter tecnologia, porque quando eu comecei a trabalhar, a minha briga era para ter tecnologia. Hoje a nossa discussão aqui nesse podcast é o que eu faço com toda essa tecnologia. Então, é uma situação completamente diferente, né? Eu estou com a comida em cima da mesa, a tua pergunta é como é que eu faço para comer tudo isso, né? No meu tempo, eu não tinha comida, né? A mesa estava vazia. Então, é importante a gente sempre olhar 40 anos depois qual é a discussão. Então, eu acho que algumas coisas que a gente deve trabalhar. Na primeira, nós temos que botar toda a nossa energia na conectividade, porque todas essas máquinas, tudo isso, as startups, os aplicativos, tudo mais depende de conectividade. E para definir bem o que é conectividade, porque às vezes as pessoas não entendem bem o que é a tal da conectividade, eu diria assim, é mais ou menos como você ter uma casa com geladeira, com televisão, com energia elétrica, chuveiro, tudo montado e não ter energia elétrica. Isso é o que acontece hoje quando a gente não tem sinal de internet. Você tem toda a tecnologia disponibilizada, mas não pode usar porque você não tem o sinal de internet, que a gente chama de conectividade. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que botar pressão, governo novo, tem que botar foco nesse negócio. E aí tem um grande caminho pela frente, porque nem na cidade tem internet decente. Número 1. Número 2. Eu acho que é uma oportunidade da família trabalhar unida. Eu acredito muito que, para mim, a definição de agro é família, né? Mas sem nenhuma exploração patriótica aqui, apenas porque eu acho que é a base de uma sociedade, é a família. E a família não pode ser apenas liderada pelo pai, pelo progenitor, pelo provedor, como em muitos casos ainda é hoje. Ele precisa do apoio, ele precisa completar a sua governança, para usar um termo da moda, né? Como usar? Trazendo a mulher, a esposa dele para dentro do negócio, a filha para dentro do negócio, porque elas com uma visão não do plantio, aquela visão intuitiva da lua, da época, da variedade, daquilo que deu ano passado, não deu, isso é inerente ao homem e deve continuar e não precisamos desse conhecimento. Mas
mulher pode melhorar a questão da força de trabalho. Nós temos hoje ainda um turnover que vai acima de 30%, 40%, ou seja, em cada 10 funcionários que você treina no início do ano, no final do ano só sobraram 6. Então, nós precisamos melhorar a questão de retenção, desenvolvimento da nossa força de trabalho. Nós precisamos melhorar a questão da qualidade total no campo. Hoje ainda nós carecemos de processos, de procedimentos, de protocolos de qualidade total, né? Numa indústria nós já fazemos isso há 50 anos, 30, 40 anos, depende do setor, onde a gente criou círculos de controle de qualidade, né? Imagina a pessoa, depois de colher durante semanas, senta todo mundo no galpão num dia de chuva, numa roda, e pergunta: o que deu certo esse ano? O que não deu certo? O que nós temos que fazer para o ano que vem não ter o mesmo problema de novo? Está faltando uma bazuca? Está faltando uma plantadeira? Está faltando mais uma pessoa? Né? O que faltou combustível no meio do trabalho? Né? Não veio? Está faltando mais um graneleiro? O silo não deu vencimento? Falta um caminhão? Falta o quê? Isso significa que a gente não pode entrar no ano que vem sem usar a experiência do ano passado. Né? Nós não podemos abrir mão desse conhecimento. E o conhecimento está nas pessoas, as pessoas que trabalharam, independente da instrução. Então, a mulher tem um papel importante em estruturar a força do trabalho, em engajar a força de trabalho. Nós temos todo um mundo ali de monetização ali, de serviços ambientais, os famosos créditos de carbono, são formas de você fazer dinheiro a partir do seu sistema de produção. E o jovem, aonde entra, que é o nosso público hoje de noite aqui, Lucas, ele entra com essa cabeça digital, com essa cabeça de otimizar o que já está lá, por meio do desenvolvimento de aplicativos, por meio da atração de startups. Hoje nós temos mais de 1.500 startups atuando no agro brasileiro, né? Agora, muitas delas não têm a menor noção do que estão fazendo lá. São meninos e meninas que vieram da cidade e alguém disse para eles que o agro é bom, que o agro tem oportunidade. É preciso casar essa energia juvenil, né, de quem tem a habilidade de desenhar algoritmos, de buscar soluções tecnológicas com a real necessidade do campo. Então, a hora que eu boto tudo isso em perspectiva, o jovem com a cabeça digital, engajado com as startups, desenvolvendo aplicativos, fazendo um uso mais racional da tecnologia. A mulher com aquela visão de sistema, organizar pessoas, engajar, inspirar, reter, desenvolver, toda essa parte de qualidade, meio ambiente. E o homem com a sua experiência, a sua visão daquilo que deu certo e não deu certo, que a gente chama de experiência intuitiva, né? Essa combinação, ela certamente com um sistema que tenha a conectividade nos 4 cantos da fazenda, esse para mim é o segredo. É o caminho. Família reunida, apoiada num guarda-chuva de sinal em toda a fazenda, para fazer o melhor uso da tecnologia que hoje já está disponibilizada. Olha só, eu apontei algumas falas suas aqui, né? Que o líder não pode ser só o produtor ali, o patriarca, né? Hoje a gente trabalhando aqui com gestão, com fazendas no Brasil inteiro, quando funciona a questão da gestão financeira, porque ela tem uma certa burocracia inicial, né? Até gestão ela é hábito, você tem que pegar o jeito, depois que embala vai embora. Mas no começo, para quem trabalhava na informalidade, ela tem uma dificuldade. E a mulher, quando ela pegou para fazer essa frente, principalmente as esposas, tem filhos, tem filhas, mas principalmente as esposas, o negócio parece que vai, porque o negócio é dela também, ela tem esse instinto de liderança, essa frente familiar. O homem, ele fica mais focado no campo do que ele faz de melhor, mas a mulher, quando ela começa a puxar essa frente da gestão, olha assim, a coisa flui, e daí vai embora. E o segundo
Ponto que muitos jovens hoje, eles vêm puxando essa frente de liderança na própria família, porque tinha muitas brigas. E as brigas entre familiares foram muitas vezes os motivos de pequenas propriedades dividirem, né? Era uma propriedade relativamente média, mas quando divide entre 3 irmãos, porque eles não se entendem, porque às vezes não tem uma transparência do negócio, às vezes não conseguem interagir com o que realmente está acontecendo, eles acabam brigando, e isso separa, e o que era uma propriedade boa, com uma rentabilidade boa, vira 3 propriedades menores, 3 propriedades pequenas, muitos às vezes nem ficam. Acaba que, com o tempo, a sucessão familiar ela é descontinuada. Às vezes fica, aquele que é mais antenado, que é mais ligado na tecnologia, mas não só na tecnologia, mas que busca o conhecimento, ele acaba se sobressaindo frente aos outros. É uma seleção natural que vem acontecendo no agronegócio, mas é legal que muitos jovens a gente vem encontrando, né? Esta semana agora começou, eu conversei com um menino, inclusive até gravei um podcast com ele do dia, o Giverson, ele é lá de Lucas do Rio Verde. E ele que puxa, junto com a esposa dele, toda essa frente de gestão, ele puxa no campo, a gestão agronômica, né? Nós temos um módulo agronômico, ele faz no campo, a esposa dele faz a gestão financeira e o irmão dele faz a gestão com as máquinas. Então olha como é que eles conseguiram se organizar, e o pai ainda é o dono que manda, mas ele puxou essa frente de liderança por facilidade com a tecnologia, e o pai acabou dando essa liberdade, porque muitas vezes, conversando aqui várias vezes com outros jovens produtores, os pais têm uma certa resistência no começo, por causa de uma briga de poder, que nada mais é que se você colocar cooperação ali no meio, o negócio vai fluir.